Oi, gente, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Esse é o meu marido Leon. Olá, sou Leon Alencar, sou o marido da Gisnene. A quem eu convidei para o vídeo de hoje para a gente falar sobre um tema tão importante que é o perdão, né? Hoje tem tanto conteúdo na internet falando sobre perdão, mas nunca é demais a gente falar sobre perdão, sobre a importância de perdoar, entender o que é perdoar e por que é tão importante a gente liberar o perdão. E a primeira pergunta, a primeira pergunta que fazemos quando precisamos perdoar é o que é perdoar, né? Onde podemos encontrar esse significado do perdão, essa explicação do que é o perdão, né? Sim, e a gente vai tentar abordar segundo a perspectiva bíblica. A gente vai tentar trazer aqui, vai trazer aqui as situações da Bíblia, aqueles que pecaram e aqueles que perdoaram. E acima de tudo mostrar que também o maior perdão de todos que foi concedido a nós através de Jesus. Então a gente vai fazer essa abordagem para tentar trazer o real significado do que é o perdão. Por mais difícil que seja, nós precisamos perdoar. É porque a gente compreende mesmo o perdão através das escrituras, né? Onde mais se entende o perdão maior, né? Que é o perdão que o Pai nos dá, né? Que nos deu, né? Através do seu Filho, né? O perfeito, o santo, o misericordioso, a bondade, que é o nosso Pai eterno, nos concedeu esse perdão de todos os erros que a gente cometeu. Então a gente entende esse perdão quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente busca o significado desse perdão nas Escrituras. Porque às vezes, se a gente vai tentar entender o perdão por nós mesmos, às vezes a gente não consegue, né? É porque quando a pessoa, quando não se é convertido, é mais difícil entender. É algo que a gente tem que ver através do Espírito. Porque a primeira pergunta que nós temos que fazer é, independente daquilo que nós sofremos como consequência do pecado do outro, é questionarmos, fazer a seguinte pergunta: o que é maior do que o sacrifício de Cristo para que nós não possamos perdoar o próximo? A primeira pergunta que nós devemos fazer. Né? Nós temos que, aqueles que são convertidos precisam partir desse princípio. Desse princípio, né? E eu acho que vai muito também da decisão, né? Eu acho que no momento que você foi magoado, que você foi profundamente magoado, você precisa primeiro querer perdoar, primeiro decidir liberar o perdão. Por mais que esteja doendo, por mais que você esteja sofrendo nesse momento, você primeiro precisa decidir perdoar. Eu quero perdoar. E a partir daí vai começar o seu processo de perdão. Porque não é de uma hora para outra também. Não é porque, eu quero perdoar, eu decido perdoar, a partir de agora a dor vai sumir, vai desaparecer, a mágoa vai desaparecer e você vai perdoar. Também não é assim. É um processo, né? Quando a gente é convertido, a gente vê, até as escrituras tem toda essa abordagem, tem toda essa ordem, né, que o Criador estabelece. Primeiro o Criador tira o pessoal do Egito, depois coloca no deserto, depois do deserto eles passam por todo aquele processo de 40 anos, então tudo é um processo na nossa vida, não é do dia para a noite. Nós estamos aqui num processo de transformação. Nunca vai ser de um dia para a noite. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Oração, leitura bíblica, praticar você precisa exercer isso com tudo, com oração, conversando com o Altíssimo. É um processo gradativo, né? Exatamente. E o perdão, quando a gente vai para as Escrituras, né? E o que a gente vê sobre perdão? Já para começar, citando já em Salmos, né? Depois a gente não precisa nem citar aqui Adão e Eva, que já é o clássico, né? Clássico. Mas já em Salmos, no Salmo 103, versículo 9, o Criador já fala sobre isso, né? Que é também o cântico aqui, né? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então o Criador já mostra que ele está disposto a perdoar. Constantemente. Não é só na nova aliança com Jesus, né? Na antiga aliança já tem, que aí nós vamos entrar no caso do Davi e da Betseba, né? Exatamente. Davi e a Betseba cometeram um pecado, né? Que foi o pecado do adultério. Não somente isso, né?
mandou, né, colocou o marido dela na frente da batalha, né? Praticamente ele deu ordem ao marido da Betseba. Então ele pecou profundamente contra o Criador, né? Ele se arrependeu e ele foi perdoado. E foi uma atitude do Davi sem se consultar com Deus, né? Porque Exatamente. Quando Samuel vem falar com ele, vem a mensagem, né? Tudo que você me pediste, eu te dei. Tudo. O que estava faltando na sua vida? E mesmo assim, ele, por agir ali por impulso e pela própria vontade dele, pelo próprio desejo dele, ele acabou tendo várias consequências que estão se perdurando até hoje, né? Porque o mal ainda suscitará ainda na casa de Israel, né? De Judá, Exatamente. né? Na verdade, né? E ali a gente vê a primeira menção, eu não digo que seja a primeira menção, porque tem vários outros escritos sobre perdão. Mas ali a gente vê o primeiro grande perdão dado ao ser humano, né? Que o Criador, ele perdoou Davi por aquele pecado, porque era um pecado de morte. E Né? a gente vê, né? A ação sem o Criador e depois a consumação e depois as consequências, né? Tem todas essas etapas. Ele perdeu o filho e tem todas as consequências que gerou ali para o restante dos anos que estão se seguindo, né? E além desse pecado, né, desse perdão que foi dado a Davi, a gente já lançando ali, pulando para a Nova Aliança, também tem ali as passagens sobre perdão, né? Tem aquela passagem, eu não lembro qual é, não sei se você deixou anotado, que Pedro chega para Jesus e pergunta, mestre, até quando? Quantas vezes eu devo perdoar, né? 7 vezes? 7 vezes 7, né? E aí ele diz 70 vezes 7. Não somente, em verdade vos digo, não somente 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Não quer dizer que ele está dizendo ali, eu tenho que perdoar então 490 vezes. Mas que a quantidade de vezes que você deve perdoar o seu irmão não tem limites. Se ele vier te pedir perdão, exatamente, nós temos que perdoar. Como cristão convertido, nós devemos perdoar. Mas lembrando também que a gente não tem que perdoar só quem nos pede perdão. Por exemplo, tem alguém que me magoou profundamente. Temos que perdoar por isso mesmo. E eu posso liberar o perdão para essa pessoa, mesmo que essa pessoa não chegue até mim para me pedir perdão. Esteja distante, né? Exatamente. Ou mesmo que ela não tenha se arrependido ainda para me pedir perdão. Eu perdoo. Porque o perdão libera o meu coração da mágoa. Outra coisa que a gente tem que pontuar para deixar bem claro é que quando nós perdoamos as pessoas, quando é um pecado muito grave, isso não quer dizer que nós estamos tirando a responsabilidade dessas pessoas, tá? Dependendo do que ela cometeu, aqui ninguém está querendo passar pano para nada. Para erro, né? Mas que sim, que dependendo do pecado, as pessoas devem assim arcar com as consequências dos seus atos. E muitas das vezes arca, né? Isso. Porque às vezes a pessoa tem muitas pessoas que estão assim no mundo, que não entendem o evangelho, que acha que se perdoa, mas quer dizer que as pessoas não têm que ter consequência, não tem que ser preso, não tem que ser isso, não tem que ser punido, não. Pagar pelo erro é uma coisa. Sim. A gente volta a Davi. Davi, ele foi perdoado pelo Criador, mas ele pagou pelo erro dele também. Teve consequências. E citando já também da Nova Aliança, está também Paulo, né? Paulo perseguia a igreja de Cristo. Exatamente. Paulo era um perseguidor, ele invadia casas, ele tirava as pessoas eram apedrejadas. Estevão foi apedrejado na frente de Paulo pela inquisição ali que teve ali. Né? E as vestes foram jogadas nos pés de Paulo. Então Paulo era um perseguidor, Paulo ele planejava ali a caça. E ele foi chamado, ele foi convertido, ele foi moldado e se tornou o maior defensor da igreja de Cristo na terra. Foi perdoado pelos seus erros. Foi perdoado e qual foram as consequências que Paulo levou? A sua própria consciência. Exatamente. Tanto é que ele se martirizava constantemente do que ele havia feito. Mas também a gente também tem que deixar claro essa questão da consciência, porque para as pessoas não se confundirem no sentido de que o erro que a pessoa cometeu com você pode gerar consequências para ela, mas não é você que vai imputar as consequências, entende? Então não é você que vai imputar essas consequências, que vai colocar essas consequências sobre a mesa, né? Então você vai perdoar e a justiça que é feita é o Criador quem faz. É isso mesmo. Não somos nós. A justiça humana pode falhar, como sempre falha várias vezes, né, constantemente. Mas a divina, ela vai chegar uma hora e vai chegar um momento que todo mundo, todos nós, nos sentaremos diante do maior juiz de todos. Exatamente.
irrepreensível, sem pecado, Exatamente. imparcial. Então, todo mundo vai ter esse momento. Por mais que passe aqui na Terra impune, não passará impune diante do último julgamento. Todos nós ali. E eu tenho também, teremos, assim, né? voltando a falar sobre assim, a decisão de perdoar, eu tenho também, assim, dentro de mim, né, eu penso sobre isso, que o perdão ele é divino. Então, nós não conseguimos perdoar por nós mesmos. Eu digo assim, a decisão puramente minha, né? Eu quero perdoar e eu vou e perdoo. Eu acredito que o perdão ele é divino. A partir do momento que você decide perdoar e que você tem a vontade de perdoar, Deus está trabalhando em seu coração. Porque às vezes a mágoa é tão grande, que você não consegue por si só. Por si só você não consegue liberar o perdão e remover aquela mágoa do seu coração. Então é um processo divino. O perdão é um processo divino. Né? Como Deus nos perdoou através da cruz de Cristo, nós também, por misericórdia do nosso irmão e por compaixão do nosso irmão, também perdoamos. Porque se fomos perdoados, também devemos perdoar. Tem uma passagem que fala, né? Para perdoar o irmão, é que eu não vou me lembrar agora qual é. Qualquer coisa você coloca depois na edição. Mas que a gente deve perdoar para ser perdoado. Sim. Antes de você trazer a sua oferta diante do altar, primeiro se reconcilie com o seu irmão. É mandamento. Já é mostrado isso, né? Do pão de cada dia, com a palavra, do perdão. Antes, então, para nós, já está ensinando para que nós possamos perdoar o próximo. Já é um ensinamento ali. Eu escrevi até algo que eu coloco assim, que a gente estava perguntando hoje, né? A gente estava discutindo, né? Conversando. O que é o perdão, né? Eu coloquei, para mim é a ação que nos mostra se somos realmente convertidos. A luta para sobrepor sobre a dor a nós causada com a fé em Cristo. Então, eu penso assim, que o perdão é isso, sabe? Realmente vai nos mostrar o quanto o nosso coração está sendo preparado. É uma preparação, o perdão é uma preparação de verdadeiros convertidos, né? E outro ponto interessante para a gente falar sobre o perdão é que às vezes a pessoa acha que ela vai perdoar e que ela vai esquecer do que foi feito, do que aconteceu, do que a pessoa fez para ela. Ela não vai esquecer, gente. Não é passado uma borracha na sua memória e você esquece daquilo. Não. Mas você aprende a lutar contra os pensamentos. Então, no momento que você decide perdoar e que você perdoa verdadeiramente, você luta com um pensamento que vem para tentar te destruir. É um pensamento que vem para te colocar no buraco, é um pensamento que vem para te ressentir novamente contra aquela pessoa. Para tentar fazer que reverter esse perdão que você deu. Para te fazer parecer que você está errado, né? Que não é certo, que não é justo, que nós tentamos sempre assim. Parece que vem uma régua moral do nosso coração, que é impuro, pecador, de tentar colocar a nossa régua e de nos tentar fazer mais dignos do que a outra pessoa. Do que o outro, do que o próximo. Então a gente sempre tenta trazer essa régua nossa moral, que é ínfima e pífia, mas sempre tenta trazer, não, mas eu sou... Sempre tenta trazer, né? Ele fez, ela fez, eu não faria. O meu tecido é um pouco sujo, né? Então, até a questão do perdão na palavra fala é como se vendo até de uma palavra hebraica que fala de lavar roupa, né? De você lavar sua roupa imunda, suja. De realmente lavar o seu tecido, né? Exatamente. De tirar as imundícias do nosso coração. E essa questão de você aprender a lidar com esses pensamentos vem através também do perdão que você concede, do poder divino que está sobre você. Sim. Então você consegue liberar o perdão e você consegue lutar contra esses pensamentos que te colocam num lugar que você não queria mais estar e tentam, que nem ele disse, te fazer melhor, né? Um pensamento, ele fez isso, mas eu não faria isso com ele. Ela fez isso comigo, mas eu não faria isso com ela. Né? Você pode não ter feito isso, mas certeza você pecou de diversas formas em outros pontos da sua vida. É isso mesmo. Então, assim, você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, perdoar é demonstrar compaixão. É demonstrar misericórdia. A compaixão que o Criador teve conosco, a gente também tem com o nosso próximo. Nós vemos, né, como nós citamos, da questão de Adão e Eva, de Davi, de
do Davi, né? Isso mesmo. Davi. E também tem um ponto interessante, que é também a gente saber também lidar com as pessoas e também saber o que a gente fala no momento que a gente fala, porque às vezes uma palavra vai magoar o seu próximo, o seu amigo, o seu marido, esposa, ou seja lá quem for. É o poder da palavra. Isso, né? o poder da palavra. Poder da às vezes uma palavra vai destruir a pessoa. Dizer que as pequenas coisas, às vezes, causa danos. Isso mesmo. Irreparáveis, né? Fissuras, né? Fissuras que vão gerar consequências futuras, né? Às vezes uma palavra mal falada, né? Um xingamento, na hora de uma discussão, as pessoas tendem a querer ofender a outra e pegar num ponto que sabe onde... Que ali, naquele ponto, a pessoa se magoará. Não sei se eu porque naquele ponto a pessoa vai sentir profundamente aquela dor. Então, porque não tem como a gente recolher as palavras que a gente fala, né? Por isso que a Bíblia pede constantemente para que nós possamos ouvir. Fala, ouça, constantemente pedindo para que nós ouvimos. Exatamente. Né? Ouça. Então, primeiro a gente ouve, a gente pensa, depois nós falamos. Depois a gente fala. Exatamente. Né? Então é sempre esse ensinamento também. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Não só no que a gente faz, mas no que a gente fala também, né? Tem um livro muito interessante que eu li, é um livro bem pequenininho, ó, sobre perdão, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é fininho, né? De fácil leitura, então aqui ele fala muito sobre o perdão, à luz das escrituras também. E é um livro muito interessante se você tiver interesse. Tem histórias também de pessoas que perdoaram, de pessoas que conviveram com com o ressentimento por muitos anos e conseguiram liberar o perdão através do poder divino. Então, assim, é muito interessante. Então, uma recomendação bacana para vocês aí. Esse livro aqui, Perdão, do pastor. Então, é isso. Eu acho que o perdão, ele é divino e ele é uma decisão. Resumindo, né, o que a gente quis dizer. Que é uma decisão, primeiro parte de uma decisão, e que a partir daí é um processo de perdão que você vai viver e que vai liberar o seu coração de tanta dor, de tanta mágoa, de tanto ressentimento. E você vai ter paz. O perdão, ele te traz paz. É uma paz imensa que ele vai te trazer. Né? Você vai querer citar a história do... a historinha aqui, ó. O livro que eu acabei de recomendar para vocês, que me chamou muita atenção. E que é muito do que a gente está falando. Sobre saber o que falar na hora... pensar antes de falar, né, para não magoar o seu próximo. Né? E eu vou ler para vocês aqui. Certa feita, ouvi uma mulher relatar o grande sonho que tinha para sua lua de mel e o que tal fato lhe representava. O esperado dia chegou, vestiu-se toda de seda e preparou-se com carinho para o seu amado. Mas ao apresentar-se a ele, esperando um gesto de ternura, de afeto, de amor, ele lhe disse: "Você está vestida como uma..." Essa palavra destruiu todos os sonhos românticos daquela jovem. Aquela palavra maldita penetrou em seu coração como um veneno mortífero. 20 anos se passaram e a ferida ainda estava aberta. Durante todo esse tempo, ela jamais conseguira ter prazer com seu marido. Movida pelas memórias amargas, acabou se entregando a uma aventura extraconjugal, buscando uma satisfação que não encontrava no casamento. A falta de sensibilidade do marido gerou na esposa uma mágoa profunda, uma doença emocional crônica. A falta de perdão manteve aquela pobre mulher presa por 20 anos no calabouço do ressentimento, fazendo com que ela deixasse de usufruir do prazer conjugal, porque a amargura lhe penetrava, porque a amargura que lhe perturbava contaminou toda a sua vida. A consequência, né? De novo, né? A palavra maldita tem essa duplo sentido, né? Exatamente. De coisa de maldição, mas também de mal falado, né? Maldito, né? Mal falado. Então ela carregou essa dor porque ela se preparou o dia inteiro para aquele dia especial na vida dela. Ela idealizou aquilo tudo
e ela recebeu uma palavra que ela não esperava, que cortou o seu coração. Foi uma palavra que a manteve no calabouço. E ela guardou no coração anos. por 20 anos. E outro ponto interessante dessa história é que a falta de perdão, a levou a cometer outro erro. Outro erro, que foi o pecado extraconjugal, né? Exatamente. Então ela carregou por 20 anos aquela dor e ainda por conta daquilo, Sim. ela ainda pecou porque ela É adulterou. E aí nisso, aí nós já emendando essa questão de como nós devemos praticar e perdoar, independente das consequências, da gravidade, né? Jesus até nos conta isso, nos mostra isso através da parábola, né? Do Mateus 18, 23, que é por isso que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar suas contas com seus servos. Que ele perdoa ali o servo, mas depois esse servo não perdoa o outro que estava devendo ele. Então olha que como Jesus já vai mostrando. Eu lembro dessa parábola, que ele vai lá, né? Isso mesmo. O servo e deve muito e não tem condições de pagar. O rei vai e o perdoa. Aí depois ele descobre por outras pessoas que falam ali, chega um rei e fala, ó, ele não perdoou. Aquele que tu perdoastes não perdoou. Aí ele manda chamar. É a mesma coisa, né? O rei é o criador. Isso mesmo. Que ele nos perdoou e nós não perdoamos o próximo. Como que você não perdoou? Se eu mandei o meu próprio filho para morrer por vocês sem pecado nenhum, sem crime nenhum, exatamente, julgado de forma completamente errada, na calada da noite, morto, crucificado, pregado, a morte mais cruel da história, que era no madeiro. Agora, é como a gente começou o vídeo falando da frase, né? O quão grave é aquilo que a gente sofreu, até aqui, né, que eu coloquei aqui para não ficar confuso, que eu falei, é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A pergunta quando não conseguimos perdoar alguém é: o que é maior do que o sacrifício de Jesus? O que é maior? Nada é maior. Por mais que às vezes a gente ache no nosso microcosmos, né, que é grande, que é dolorido, lógico que é. A gente é humano, a gente vai sentir dor, a gente vai sofrer. Mas por isso que Jesus ele é o nosso alvo, por isso que ele é o nosso monte, para onde nós devemos olhar. É para onde nós olharemos e enxergaremos ali o perdão e o quanto ele sofreu por nós. E né? você pode também buscá-lo nesse momento de dor e de desespero, porque a dor pode estar tão grande que você não consegue ali dar o seu próximo passo. Mas a partir do momento que você decide perdoar, você pode buscá-lo. Jesus, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinha. Eu quero perdoar, eu decido perdoar, mas eu não consigo, me ajuda. Certeza, ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. E isso é lindo e é perfeito. Ele vai te socorrer nesse momento. Isso mesmo. Basta você querer. Você precisa decidir perdoar o seu irmão. Esse conforto esse conforto é só ele que pode trazer a nós. Só ele. Exatamente. Só ele. E é aquela coisa, né? O que diferencia aqueles que creem do que não creem? Nós também, os que creem em Jesus, muitos não erram, mas a diferença é que nós não queremos continuar no erro. Essa é a grande diferença. Porque tem os que pecam por não conhecer o Evangelho, mas também tem aqueles que pecam mesmo conhecendo o Evangelho. Mas a diferença é essa, nós sabemos aonde temos o nosso refúgio. Essa é a grande diferença. Nós sabemos aonde está a gente tem para onde olhar, né? A gente tem para onde olhar. É como se a gente olha estivesse... para o monte de onde vem o socorro, né? É como se a gente estivesse caminhando num túnel e lá no fim tivesse Cristo. Então você caminha naquele caminho. Quando você não conhece o Evangelho, é como se... É você cego em meias trevas, tateando no escuro. Essa é a mais pura verdade. Agora, quando você tem um Evangelho, é diferente. Você está na luz. Você conhece a luz. Você sabe o caminho. É difícil, é estreito, mas você sabe a direção. E a gente também está falando que, por exemplo, vai ser mais fácil para você, se alguém te fizer um mal, você perdoar se você for crente, né? E aí vai ser fácil, a pessoa vai chegar, vai te magoar, vai te fazer um mal, e imediatamente você vai liberar o perdão e ali você já não vai sentir mais nada. Não é assim, né, que funciona. Mas você tem um entendimento sobre o perdão e você quer perdoar e você consegue perdoar. A partir do momento que você entende
É mais fácil, porém não é também, como que eu posso dizer, tão simples. É isso mesmo. Mas é mais fácil, porque você vai compreender o perdão que você recebeu. É isso mesmo. Né? E até deixando já, chegando já no final do vídeo, né? Já, Sim. acho que é deixar um caso famoso, né? Que aconteceu nos Estados Unidos sobre um serial killer, né? Que assassina 48 mulheres. E aí teve uma parte ali que um senhor cristão, um verdadeiro cristão, ele ali tem uma atitude ali, uma das mais extraordinárias que eu vi, assim, de vídeo, de atitude, de perdão, que eu acho que vai deixar o link na descrição, ou não sei se a É Gi um caso vai... famoso, tem um vídeo no YouTube sobre isso. Acho que vai deixar Ele libera... Vai deixar perdão. o vídeo, o link do vídeo inteiro. E é isso, acho que o assunto de hoje... Eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda sobre perdão, né? O perdão ele é um assunto muito assim, muito amplo, né? Eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda, mas eu acho que a gente conseguiu dizer o que a gente queria, né? Que é entender o perdão à luz das escrituras. Sim. Decidir perdoar é um ponto importante, né? Entender o que é o perdão, decidir perdoar e buscar esse perdão, Sim. né? Buscar liberar esse perdão, porque quando você libera o perdão, você se libera. Sim. Da dor, da mágoa e do ressentimento. E outro ponto também, para finalizar, é a questão de saber, de pensar muito antes de você falar alguma coisa, principalmente no calor da emoção, né? Porque isso magoa as pessoas. Sim. E a gente, eu também não quero dizer que a gente não vai confrontar o pecado, porque muitas pessoas você tem que confrontar o pecado, certo? Mas por trás daquele pecado tem alguém. Então a gente tem que saber falar com as pessoas. Sim. É isso. Citando o versículo foi do Pai Nosso, né, que é o Mateus 6:12, né? E perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. E a dívida aqui não é só dívida de dinheiro, né? Mas de pecado, de infrações, assim como nós também, daquelas pessoas que, né? Exatamente. Gente, e é isso, né, gente? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Da minha participação Da especial. participação. Teremos muito mais participações, né? E se você gostou, eu peço que você deixe um like e faça algum comentário, por favor. Comente alguma coisa para ajudar a gente, para eu poder entender, para que nós possamos entender o conteúdo que está agradando. Pergunta, né? né? Ou qualquer coisa, pode deixar um comentário. Seja qualquer Nosso comentário que você objetivo quiser. aqui não é só mostrar um pouco do Evangelho, trazer o Evangelho, mas também aprender também, né? Aprender, Exatamente. crescermos juntos. É isso. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até o fim, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.